Boa noite. Olá. Tudo bem, Carmelita? Vocês estão me ouvindo bem? Eu queria o retorno de vocês para saber do meu som. Muito obrigado. Oi, mãezinha. Tá ótimo, então tá bom. Eu vou evitar digitar na tela, eu vou só responder vocês oralmente, tá bom, gente? Boa noite, Léo. E a imagem? Tá tudo bem aí? Tá dando pra ver direitinho? Filho da luz. É luz também. Tá bom. Boa noite, Sandra. Boa noite. Vamos começar? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. É com muita alegria que, atendendo ao convite da nossa querida Carmelita, eu venho realizar a palestra doutrinária da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a Carmelita, deixar um abraço para a minha querida mãezinha. Para aqueles que não me conhecem, eu sou filho da Dona Marisnede e resido no estado do Rio de Janeiro, no município de Magé, longe do Rio, da confusão do Rio, perto da Serra de Petrópolis. E posso dizer que a pandemia
nos trouxe muitos dissabores, muitos transtornos, né, para a nossa sociedade. Entretanto, essa oportunidade hoje foi uma das vantagens que ela nos trouxe. A pandemia estreitou laços. Ela deu a oportunidade de nós, à distância, intercomunicarmos estados e até países. Que eu posso dizer que também nós aqui também travamos intercâmbio com outros estados e até com outras regiões de outro país, né? Bom, gente, então, mas para a gente dar início à nossa reunião, eu vou pedir licença a vocês para fazer a leitura da página, é uma página curtinha, do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. É a lição número 105. Não deis os teus espaços mentais para os pensamentos vulgares. Preenche todas as brechas com ideias de identificação da ação do bem, da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam os planos de ação. A mente ociosa cria imagens infelizes que se corporificam com alto poder de destruição, consumindo quem os elabora e atingindo as outras pessoas. Luta com vontade para que a hora vazia não se preencha de lixo mental, tornando-te infeliz ou vulgar. Então, meus irmãos, com as vibrações desta página, elevemos o nosso pensamento a Deus e digamos: Jesus, Divino Mestre, bondoso amigo, é com muita alegria, Senhor, que damos início a mais esta reunião onde nos encontramos, Senhor, com a felicidade de conversar sobre as coisas do Espírito, sobre os ensinamentos que Tu trouxeste há tanto tempo e que nós, homens, temos a oportunidade, através da maravilhosa doutrina espírita, de estudar, de travar conhecimento e de aprender um pouco mais. Rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos a todos nós, esta noite, todas as famílias representadas. Pedimos o amparo e o auxílio para a fala desta noite e que o Senhor possa nos abençoar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa a casa. Peço permissão aos dirigentes espirituais da casa que com certeza nos orientam e nos dão assistência. E agradeço desde já pelo amparo que é dado. Obrigado, Senhor, por tudo. E com esta rogativa pedimos-te a permissão para dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. É verdade, Carmelita, as distâncias acabaram. E ontem mesmo nós tivemos uma conversa à distância, como se a gente estivesse pessoalmente, né? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu me sinto bem-vindo na casa de vocês, é uma casa virtual. E nas minhas preces aqui na nossa região, a gente sempre fala que o agradecimento que nós temos por estarmos reunidos, não pela proximidade, mas através dos nossos pensamentos e dos nossos corações. Então, a proposta de estudo da noite de hoje é o tema Sintonia Espiritual. E para começarmos, a gente começa falando sobre a definição da palavra sintonia. Então, sintonizar é estar na mesma frequência mental e emocional de outra pessoa, ou de outro ser, ou de alguém, ou de um espírito, né? Podendo captar e emitir pensamentos simultaneamente. Dessa forma, sintonizar com os espíritos é colocar-se predisponente ao contato psíquico com eles de forma consciente ou inconsciente. É uma definição espírita que eu já trago de antemão. Tem uma outra definição. Sintonia, harmonia, modo semelhante de pensar, de sentir, em que há acordo, equilíbrio ou concordância. E tem uma última que eu deixei aqui, sintonia em radiofonia, condição de dois sistemas que podem emitir e receber oscilações radioelétricas a partir de uma mesma frequência. Toda vez que eu ouço a palavra sintonia, a primeira imagem, figura, pensamento que me vem à mente é o rádio. Eu não sei o que acontece com vocês, mas toda vez que eu ouço a palavra sintonia, me vem a imagem de um rádio. E o rádio que vem à minha mente é o rádio que tinha na casa da minha avó. A minha mãe vai lembrar aí.
um rádio que ficava em cima da mesa, aqueles rádios antigos, que pegava, era AM, OM, só aquelas faixas que, que só tinha notícia, né? E esse rádio dela só tinha uma emissora que ficava parada e que ninguém podia botar a mão, que era a Rádio Pioneira, né? Que tinha aquele programa até Seu Gosto na Berlinda, né? Que era o maior barato. Então, aí vocês vão me perguntar, o que tem a ver a gente falar de rádio e falar de sintonia, e sendo que a gente está falando sobre sintonia espiritual? Bom, o rádio, ele tem por princípio, lembrando que quem criou o rádio, o inventor, pelo menos a ideia principal do rádio, é atribuída a sua criação a Marconi. É um físico italiano que é atribuído a ele a descoberta da telegrafia. É o início, o pródromo, né, do rádio. Outras coisas foram inventadas. E o princípio do rádio é que ele tem componentes que são capazes de receber ondas eletromagnéticas invisíveis ao nosso olho, né? E também não são perceptíveis aos nossos ouvidos, e transformar essas ondas em som. Esse é o princípio básico. Tem uma placa com alguns componentes lá que vai fazer isso. Ondas eletromagnéticas que vão ser recebidas. E existem, esse é o rádio comum que a gente tem em casa, mas existem rádios também que geram ondas, eles vibram e geram essas ondas também, gerando som e também imagem, porque a gente tem a televisão, mas vamos se ater ao rádio. Então, por quê? Aí vocês vão me perguntar, mas por que você está falando de rádio? Porque nós somos semelhantes a um rádio. Todos nós temos equipamentos, como o rádio tem seus transistores, suas placas, seus componentes mínimos lá que geram as oscilações eletromagnéticas. Nós também. A gente tem o cérebro, nossos conjuntos, os plexos nervosos, outros órgãos do sistema nervoso central e periférico que vão gerar, e principalmente do sistema nervoso central, que vão gerar ondas. Todos nós somos antenas vivas que andamos, e incessantemente nós emitimos pensamento e recebemos pensamento. Daí essa ideia do rádio, não é? E uma coisa interessante, o ser humano, na sua atual, vamos dizer, estado evolutivo, ele pensa incessantemente. Você não pode dizer assim, para de pensar, você não para. Incessantemente a gente está emitindo o quê? Ondas, pensamentos. Diferente dos animais, que o pensamento é fragmentado, né? E com essa ideia, a gente, seguindo à frente, nós podemos dizer que sintonia é uma lei universal. Estudamos na doutrina espírita que existem diversas leis. Lei do trabalho, lei da destruição. A sintonia, assim como essas e outras, é uma lei natural. Todos nós estamos sujeitos a ela. Todos no universo, indiferente do seu grau evolutivo. Então, tudo no universo, ele vibra. Tudo vibra, inclusive nós, nossos pensamentos. Mas também a matéria vibra. Então, o planeta em que a gente vive, o país em que a gente vai estar hoje habitando, a família que a gente forma, e eu posso dizer mais ainda, o centro espírita que a gente frequenta, tudo isso de acordo com a nossa sintonia. Em primeiro lugar, o planeta. Somos um planeta de provas e expiações. Qual é a característica principal? Um planeta onde o mal ainda é predominante. Nós sintonizamos com isso, é por isso que a gente está aqui. A gente pode sair agora e dizer assim, eu não quero mais viver nesse planeta, eu quero sair. Não pode. Porque a nossa sintonia, ela não permite que a gente vá para um planeta diferente. Tem que ser esse. Pode ser um semelhante, mas é esse. Por conta dessa sintonia com o nosso planeta. O nosso país também. A gente está aqui não é por acaso. A nossa família, cada família é localizada por isso. Por esse grau de sintonia que existe.
Sintonias específicas, certo? Kardec, aliás, Emmanuel, no livro Roteiro, ele fala uma coisa interessantíssima. Ele diz que o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos. E de que a gente se nutre desses pensamentos. Todos nós vivemos, segundo o emérito professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, Kardec, de que nós, lá na Gênese, Kardec ele afirma que nós vivemos num mar de fluidos. Existe um capítulo específico lá na Gênese, no livro A Gênese, né? Que o título do capítulo é esse, Os Fluidos. E ele vai discorrer brilhantemente a respeito disso. E nesse momento, ele fala que todos nós, assim como os peixes e os animais marinhos, eles estão mergulhados no oceano, nós também estamos mergulhados no universo, que o universo inteiro seria esse mar, nesse mar de fluidos. E essa é uma informação importante, porque numa live, uma palestra belíssima e muito bem detalhada sobre sintonia e mediunidade, como é que é o nome dele? Agora eu estou esquecendo. Jacobson Trovão, é isso aí. Ele é um dos diretores da FEB de Brasília. Ele vai falar justamente a respeito nesse sentido, de que parte desse fluido faz parte de nós. A constituição do nosso perispírito. O perispírito é um órgão. Todos os espíritos possuem todos os espíritos possuem um perispírito. Mais adensado, quer dizer, mais grosseiro, ou mais depurado. O perispírito tem por função primeira permitir que os espíritos tenham contato com a matéria. Mas não é só isso. O perispírito, ele não fica encarcerado, e ele como parte desse fluido cósmico universal, né? Que na verdade tudo é, porque no universo a gente tem a trindade que a doutrina espírita nos mostra: Deus, Espírito e matéria. Então tudo é oriundo do fluido cósmico universal. Mas falando especificamente do perispírito, ele, uma matéria mais rarefeita, que o homem comum ele não consegue ver e que todos nós temos, inclusive agora que vocês me veem e a gente não consegue ver na visão. Entretanto, ele deixa claro lá, Jacobson Trovão, em suas pesquisas, no seu estudo, na sua fala bem clara, de que o perispírito ele não fica preso, circunscrito ao nosso corpo. O perispírito ele tem características, que a gente estuda isso também no nosso estudo, né? Que a gente sabe, porosidade, densidade, peso específico, elasticidade. O perispírito ele possui essa capacidade. Ele tem essa expansibilidade. Então, ele sai das fronteiras do nosso corpo. Então, esse conhecimento ele é válido para a nossa fala de hoje. Aonde que você quer chegar, Anderson, com isso? Quando o perispírito ele ultrapassa essas barreiras do corpo, nele são fotografados os nossos pensamentos. Pensamento é matéria. Tudo que nossa mente produz, ela é expelida, ela é gerada e ela gravita ao redor de nós. Todo o nosso pensamento. Ou que a gente emite também, mas alguns gravitam ao redor de nós. E esses pensamentos são refletidos no nosso perispírito. Assim, todos os espíritos, de maior ou menor grau de evolução, enxergam o que a gente está pensando. Nós somos como se fosse um letreiro gigante. E o que o André Luiz chamou nas suas obras, essa expansão de aura que a gente tem ao redor, ela vai se apresentar de cores específicas, de uma tonalidade diferente, com um tamanho diferente, só lembrando de Chico Xavier. Falam que a aura de Chico, ela alcançava quarteirões.
Quanto mais depurado o espírito, maior o alcance. Imagine a aura do nosso mestre, que deve alcançar distâncias infinitas, né? Então, quando a gente gera essa aura, vamos dizer, essa psicosfera, é um chamariz. E o nosso irmão diz o seguinte: os espíritos são, como é que ele fala? Os espíritos que vêm até nós gostam daquilo que nós gostamos. Quando eles se aproximam através da afinidade, aí está a sintonia espiritual. Bem claro. Sintonia espiritual é quando não importa o grau de evolução daqueles que se aproximam da gente. Eles vão se aproximar pelo que a gente pensa, pelo que a gente gosta, pelo que a gente emite. É formado um campo eletromagnético ao nosso redor. Nós formamos isso, automaticamente. É natural. E aí é que cabe a cada um de nós cuidar do que a gente pensa. É muito claro quando deixa lá na codificação isso e essas orientações. Então, continuando, essa atmosfera moral que a gente gera, ela vai exprimir nossas imperfeições ou nossas virtudes. Aquilo que a gente pensa ou que a gente gosta. Aquelas coisas que a gente esconde da sociedade ou de nós mesmos até. Existe uma obra de ficção intitulada O Retrato de Dorian Gray. O resumo da história é que o jovem, ele faz um pacto com o diabo, ele vende a alma dele para ter juventude eterna. E aí o que acontece? Tudo que ele faz de mal para o corpo dele, os vícios, drogas, os excessos de todo tipo, e inclusive até lesões físicas, o corpo dele não absorve aquilo. Quem absorve é o quadro. Existe um quadro que ele guarda com muito carinho, aquilo lá, que é o calcanhar de Aquiles dele, é o quadro. Então tudo que acontece nele vai para o quadro. André Luiz, em uma das suas obras, cita essa obra do Oscar Wilde, o Retrato de Dorian Gray. Por quê? Porque tudo aquilo que nós moralmente fazemos a nós mesmos ou a outrem e que a gente esconde, aquilo não está escondido, só dos olhos físicos. Porque a nossa alma, o nosso perispírito, ele vai se moldando de acordo com o que a gente pensa. É isso que, de maneira assim, comparando, é isso que acontece. Certo? Vou adiantar um pouquinho, porque existem outras coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec afirma que os espíritos exercem incessante ação sobre nossas vidas. E em uma das suas perguntas, que eu acho que é a pergunta que mais assusta a gente, pelo menos a mim, é o seguinte, é a 459, que eu acredito que vocês já conhecem. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, intitulado Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, é o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha só a pergunta de Kardec. Se os espíritos influem em nossa vida. A resposta é categórica. Os espíritos respondem da seguinte forma: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário, olha só, gente, de ordinário, são eles que vos dirigem. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida mental. Principalmente agora que a pandemia trouxe diversos comportamentos nossos. Porque o que aconteceu? Todos nós fomos forçados a viver confinados em casa. Na verdade, a gente foi forçado a fazer uma coisa que a gente não fazia. Todo mundo vive no trabalho, foge da vida. Foge dos relacionamentos, foge das situações, dos problemas. E dentro de casa, perfeito. Um laboratório fabuloso. Maldoso, mas fabuloso.
Por quê? Porque todo mundo foi obrigado a se enxergar e ver de frente. E nesse momento, tudo aquilo que estava dentro de nós saiu. Pensamentos, ansiedades, angústias. Então muita gente que era desequilibrado, realmente desequilibrou de vez. E precisa de ajuda. Muito. E a Carmelita estava me falando que o serviço de atendimento atende casos realmente. Eu falei com ela, quem não precisa não sai de casa. Quem precisa vai e não tem medo da pandemia. E vai porque precisa. E hoje a gente vê. Porque existe um assédio muito grande da espiritualidade. E adiantando, um livro fenomenal que o nosso companheiro de semana passada falou, eu também quero mostrar o meu livro. No rumo do mundo de regeneração. Esse livro aqui vai falar sobre os movimentos da espiritualidade inferior na pandemia. Gravíssimo, eu indico. Esse aqui é a minha indicação de hoje. Então, gente, os espíritos influem mais do que a gente imagina. E a gente tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, são coisas nossas angústias, mas às vezes eles vêm potencializar aquilo que chega a gente. Um pensamento mínimo que é nosso, às vezes é deles. Ou é nosso e eles vão e só dão um empurrão. E a fala deles é essa, a gente não faz nada, a gente só dá um empurrãozinho. E falando nesses irmãos que nos acompanham, lembramos mais de um outro insigne espírito, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso nos fala sobre a nuvem de testemunhos. Essa frase ela é célebre, porque quando ele fala na nuvem de testemunhas, fala justamente daqueles irmãos que nos acompanham diariamente. Vocês lembram que eu falei que nós temos um outdoor gigantesco, colocando todos os nossos gostos, e aquele que gosta, vem. A gente, às vezes, tem até tendências que são inconscientes. E vamos atrair esses irmãos. Do bem ou do mal. E no livro Diretrizes para o Êxito, de psicografia também, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, tem um capítulo fenomenal. Lição número 21 é intitulada Adversários Perigosos. Quando Paulo fala na nuvem de testemunhos, Joana vem afirmar que existem adversários perigosos ao nosso redor. Deixa eu ver a hora aqui. Estou na hora. Existe um número expressivo interessado em perturbar a marcha das criaturas humanas. Existe uma multidão de espíritos. Nas reuniões mediúnicas, a gente ouve espíritos que falam que são nossos adversários porque nos conhecem do passado, mas existem, e em grande maioria, aqueles que têm um ódio gratuito pela doutrina. Eles vão atacar gratuitamente. Por quê? Porque a gente está atrapalhando, simplesmente. Eles não têm nada de pessoal com a gente. Eles só estão ali para atrapalhar. E na nossa vida é assim também. Existem espíritos que não têm nenhuma relação com a gente. Existem aqueles que nos acompanham por nossos séculos aí de existência, milênios, pela nossa existência inteira. Mas também existem aqueles que, por nossa invigilância, eles vão se aproximar por quê? Porque nós, com nossos maus hábitos de pensamento, nossos vícios, nossos desejos mal contidos, vamos atrair esses irmãos. E eles, por inveja, vendo que nós temos uma vida regular, eles vão fazer de tudo para nos tirar do trilho certo. Gratuitamente. É esse o cuidado que a gente deve ter também. Dando continuidade no roteiro que eu fiz aqui, também eu quero chamar a atenção com relação à sintonia, porque quando a gente fala de sintonia, a gente fala de pensamento, certo, gente? Então, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 5, intitulado Assimilação de Correntes Mentais, eu lendo uma vez esse capítulo, me chamou a atenção uma coisa gravíssima. Aulos, o instrutor de André Luiz, no momento, chama a atenção deles quando ele fala
que nós possuímos uma vida mental quase sempre parasitária. Olha só, gente, vida mental parasitária. O que é isso? A gente sabe, a dona Marinette ela é professora de ciência, ela sabe o que é um parasita. Parasita é aquele animal que ele se aproveita dos fluidos, das energias, né? Ele suga as energias de outro. E com um detalhe, com prejuízo para o outro, né? É o conceito geral. Aí o que ele quis dizer com isso? Nós ocultamos o nosso pensamento, porque cada um de nós tem um pensamento próprio. Pensamos por nós mesmos. Só que a nossa preguiça mental, principalmente nesse século, onde a mídia, como nós estamos aqui, nos proporciona uma infinidade de conceitos, uma avalanche de informações e de modas. E aí a gente vai, adota uma moda dessa, um pensamento daqui, uma opiniãozinha dali, e a nossa fica lá embaixo, calada. O que a gente faz? Fica só absorvendo essas informaçõezinhas aí. Pensamento parasitário. Aulus nos fala isso. Aí o que ele fala? Guardamos o nosso pensamento para refletir e agir com os preconceitos consagrados, ou a pragmática dos costumes pré-estabelecidos. Aí você vê, vou citar um exemplo, eu não estou fazendo uma crítica muito ácida não, mas esse programa que tem aí na Globo, Big Brother Brasil. Nada contra quem gosta, quem assiste, mas é uma agressividade do programa. Não tem fundamento. E muita gente, dentro do programa, cria filosofias, conceitos, modos de vida, modas, trejeitos. Esse é um exemplo de um programa. Existem outros programas que também trazem conotações negativas. E aí, o que vai acontecer? A pessoa adota aquilo e toma para si. Ela não fazia aquilo, mas pega e adota para si. E aí passa a viver daquela forma. Ela abafa, ela é uma pessoa boa, é uma pessoa coerente, é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, mas aí ela se sente, vamos dizer, acuada, ela, vamos dizer, tem uma covardia moral, e aí ela abafa aquela bondade, aquela iniciativa do bem, e passa a ter outros comportamentos, outras ideias, outras formas de pensar. E aí é que mora o perigo, onde nós constantemente estamos adotando pensamentos. A gente vê aí essa guerra política que existe. Criam-se fake news, criam-se ideias falsas, pensamentos falsos, falsos conceitos, e as pessoas vão adotando aquilo, cegas, infelizmente. Vocês me desculpem a entonação. Mas é uma cegueira que, sinceramente, a gente não sabe nem explicar. E pessoas inteligentes, né? E aí, voltando para o livro que eu falei, No Rumo do Mundo de Regeneração, eu tirei um conceitozinho para a gente utilizar aqui. Ele fala de ressonância. Ele diz o seguinte, Manuel Filomeno de Miranda, no livro, ele fala: quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Então ele diz que quando nós entendermos o efeito de ressonâncias, ressonância de quê? Do pensamento. A nossa vida mental ela é fundamental. Ela é imprescindível e passa. Porque ainda como nós somos seres materializados, nós damos importância à vida material, à vida de relação. Aos 5 sentidos, é o que a gente quer saciar. Eu falo de forma geral, tá, gente? Eu sei que tem muita gente aí que já é evoluído, que não come carne, que só se alimenta de fluidos, né? Mas o homem, no dia a dia, é materializado. E ele só pensa com esses 5 sentidos. E ignora esse mundo mental. Essa questão em que constantemente nós somos bombardeados por pensamentos. Atraímos, emitimos pensamentos.
irmãos estão ao nosso lado sempre querendo nos influenciar, querendo não, nos influenciando diretamente, como foi dito lá na resposta da pergunta de Kardec. E a gente não toma uma precaução. A gente não se atenta a isso, é o que está acontecendo. É um alerta muito grande, porque a vida mental é imprescindível. Emmanuel, nos seus livros, em vários livros que tem, que Chico psicografou, ele vem alertar para que a gente tome cuidado com a nossa vida mental. Joana também. Em todos os seus livros, a maioria dos livros, você vai observar que a vida mental ela é imprescindível. E o ser humano, ele deixa passar. E a gente deixa a desejar. Ressonância. É quando um pensamento vem, ele vibra de igual forma, aí o que acontece? Ele é potencializado. É um efeito físico. Eles falam isso em pontes que tem lá nos Estados Unidos. Teve uma vez que teve uma ponte que vibrou, porque o vento vibrou do mesmo tom da ponte. Aí ele entrou em ressonância, vibrou, rompeu. Por quê? Porque ela não aguentou a força. E é o que acontece. Pensamentos iguais vibram, eles potencializam. Se forem pensamentos positivos, ótimo. E se forem pensamentos negativos? Princípio da obsessão. Esse mecanismo que eu falei em relação à sintonia são mecanismos de duas coisas importantíssimas. É o fenômeno mediúnico, que a gente não vai entrar hoje nesse assunto, e a obsessão, que também a gente não vai falar. Mas mecanismos básicos da obsessão e da mediunidade. Porque o pensamento vem, ele entra em ressonância e é potencializado. Bem claro e objetivo. Um outro conceito que eu gostaria de trazer para vocês com relação ao pensamento é sobre o desejo central. No livro Ação e Reação, quem vai nos trazer esse conceito a respeito do desejo central é um espírito obsessor. Vocês pasmem, vocês devem ter lido já e vocês vão saber. Ele diz o seguinte, olha só, vou falar aqui na íntegra o que ele traz. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central. Um tema básico dos interesses mais íntimos. E ele fala isso por quê? No livro, é um grupo de espíritos técnicos, olha só, gente, a gravidade também, que a gente ignora isso. A gente vive nossa vida, acha que está tudo lindo, maravilhoso. Existem técnicos no mundo espiritual especializados em nos influenciar. Eles sabem, como ele falou aqui, e cada um de nós traz um desejo central. O que seria esse desejo central? Seria nossa aspiração que a gente vem na Terra. Se a gente quer, quando fala em desejo mesmo, tá? Seria sexualidade, o álcool, dinheiro, maledicência, ciúme e tantos outros nesse naipe aí que eu falei. Esses elementos, eles chegam, o técnico obsessor vai lá, observa o indivíduo por um tempo. Ele gosta de dinheiro. Então a gente vai alimentar isso. E aí a obsessão se instala aí. Por que eu trago esse conceito para a gente? Para que aquilo que a gente vê que está se potencializando na gente, pensamentos chegando a todo instante, é uma sintonia que está sendo feita ali negativa. E ela pode ser positiva também. Nós temos o desejo central de ajudar, de servir ao centro, de servir ao Mestre Jesus, que é o correto da gente fazer. Só que a gente ainda está muito ligado na Terra e a gente dá muita vazão aos nossos desejos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, mais duas leituras que eu indico a vocês, nos domínios da mediunidade e o livro Ação e Reação, que vai falar sobre isso, certo? Emmanuel vai nos alertar sobre a palavra intercâmbio. Nós, a todo momento, nós espíritas também, vamos dizer assim, com mais frequência, nós falamos em espíritos, né?
Nós travamos intercâmbio com o mundo espiritual. Essa palavra, Emmanuel vai trazer para a gente, vai dizer que intercâmbio não é só ida, quer dizer, só de cima para baixo, é de baixo para cima. Ele vai dizer o seguinte, a gente está recebendo, e o que a gente está fazendo de volta? O que a gente está dando de volta para as fontes de sabedoria, de luz, de ajuda que a gente recebe? É intercâmbio que ele diz, né? O que nós cedemos de nós? Em honra do amor, pelos benefícios que o Senhor nos ampara e nos levanta. Aí ele termina dizendo assim, a mensagem divina pede a resposta humana. Qual a nossa resposta para esse intercâmbio que nós estamos travando? Porque nós também temos. Eu falei muita coisa ruim, né, gente? Mas a gente tem intercâmbio com mentores espirituais, anjos da guarda, espíritos familiares, aqueles que simpatizam conosco, que são todos do bem, nós temos. E a gente recebe, e pede, e pede, e pede. O que a gente está fazendo de volta? Essa é outro alerta que eu trouxe para vocês. Mais uma vez, Joana de Ângeles vai falar para a gente. Já que a gente viu que nossos hábitos são muito ruins em relação ao controle mental, nossa vida mental, existe até uma expressão que é falada que a gente fica orbitando o lixo mental, que são as coisas ruins que a gente capta, né, na TV, no rádio, de outros que ouve, que a gente fica se alimentando daquilo. Porque Emmanuel fala lá no livro Roteiro que nesse fluido a gente se alimenta desses pensamentos. Ele fala essa palavra mesmo. Nós nos alimentamos constantemente de pensamentos. O que a gente está se alimentando? Do quê? E aí, com essa ideia de que nós estamos deficientes, vamos nos reconhecer, né? Com humildade, que ainda estamos deficientes. Ainda precisamos melhorar. Aí ela fala do hábito saudável. Aí o que seria o hábito saudável? Seria o hábito saudável da boa leitura, da oração, em convivência e sintonia com o psiquismo divino. Quer dizer, não que a gente vai ficar ajoelhado a todo instante em todos os lugares, não, gente. Não é isso não. Mas que nosso pensamento seja educado, seja direcionado constantemente para as coisas positivas. As pessoas vão falar assim, mas eu gosto de me divertir, de ouvir minhas músicas, de ver meus programas. Pois é. São velhos hábitos que a gente tem que deixar. Músicas, existem músicas boas. Programas, existem programas bons e ruins, que a gente também tem que selecionar. E aquilo tudo vai alimentando a gente. Vai impregnando o nosso pensamento com essas energias. E cabe a nós nos precavermos e educarmos essa forma de pensar. Aí ele cita, Emmanuel, de que a fim de atingir esse objetivo é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental. É uma organização mental. Lá no livro Boa Nova, se eu não me engano, Boa Nova, é onde tem Marta e a irmã. Aí uma delas escolhe ouvir o Cristo e a outra quer fazer os afazeres de casa. O que a gente deve escolher? Qual a nossa escolha? Só as coisas materiais? Porque é uma representatividade, tá, gente? Não é porque as mulheres vão deixar de fazer as coisas de casa, não. Mas a gente deve dar importância maior às coisas do espírito. Porque o mais vem por acréscimo. Podem ter certeza disso. O mais vem por acréscimo. Fé em Deus, amor, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. É a vida mental. É o nosso coração. Nosso pensamento. E chegando ao final da nossa conversa breve, eu trouxe um outro trecho de um outro livro fenomenal, que ele não está aqui, eu não separei, está ali. Mas é o livro Trigo de Deus. O capítulo 17, intitulado A Oração Dominical.
Esse livro ele é a psicografia de Amélia Rodrigues. Eu também indico esse livro. Belíssimo. São as histórias de Jesus. São histórias que não estão escritas no Evangelho. Elas são ampliadas, né, essas histórias. Aí eu peguei um trechinho só para mostrar que até Jesus precisava se ligar, sintonizar com o alto, com Deus. Aí é o seguinte, o discípulo vai dizer o seguinte: Senhor, por que orais tanto? Sempre, quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? Jesus responde com a maior paciência: a alma tem necessidade da oração, em maior dosagem do que o corpo de pão. Foi o mestre que falou isso, viu, gente? Orar é buscar Deus, penetrando-lhes nas mercês e aurindo resistência nos seus recursos divinos. O silêncio propicia a busca, a solidão renova as energias, e a comunhão com a fonte geradora de vida faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. O mestre ele desgastava energias, ele despendia energias abundantes ajudando o povo naquela época. E ele precisava, até ele precisava se reabastecer. O que ele fazia? Ele se isolava e entrava em oração. Nisso ele se reabastecia. Aí o que ele fazia? A sintonia direta com o alto. Mas aí a conversa prossegue. Aí o discípulo, com toda a ingenuidade, pergunta assim: mesmo o Senhor, que sois o caminho para o Pai e seu Messias para a humanidade, tendes necessidade de orar? Aí o discípulo ainda fica na dúvida ainda, né? Aí Jesus mais uma vez fala: a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta. E a chuva que irriga o solo retorna à nuvem de onde provém. O intercâmbio de forças com o Pai Criador restaura-as na criatura. E eu, próprio, nele encontro o reforço de sustentação para o mecenato de amor em seu nome. Então o mestre deixa uma lição belíssima de que nós devemos também nos ligarmos às fontes de sabedoria, de amor, de luz, de paz, que vem do alto, que vem de Deus. E no final João também fala, ele diz o seguinte: e todos temos necessidade e dever de orar? Aí Jesus fala: o homem que ora eleva-se no rumo da grande luz e nimba-se de claridade radiosa. E naquele momento Jesus, após aquele instante, ele ensina a oração mais importante que a gente conhece, que é o Pai Nosso. Então, meus irmãos, se o próprio mestre tinha necessidade de se ligar ao mais alto, quem somos nós para também não termos essa necessidade? É urgente, porque passamos por momentos de turbulência, passamos por instantes gravíssimos e a gente não está se dando conta. A humanidade está em um momento de turbulência, mas sabemos que Deus, que é nosso Pai, infinitamente justo e bom, todo-poderoso, está comandando essa situação. É para o nosso aprendizado. O que cabe a cada um de nós é entendermos o que está acontecendo. E um passo em direção a esse entendimento é saber que existe um mundo espiritual, saber não, termos a certeza de que existe um mundo espiritual, de que a todo momento estamos rodeados pela nuvem de testemunhos, como Paulo falou, e educarmos o nosso pensamento, as nossas emissões mentais, saber do que nós estamos nos alimentando mentalmente, para que nós possamos gerar ao redor de nós uma psicosfera de paz, de amor e de harmonia. Então essa era a minha mensagem de hoje. Agradeço a paciência de todos, agradeço mais uma vez o convite e que Deus nos abençoe. Então, chegando ao final da nossa conversa, do nosso diálogo, deixo um abraço a todos da casa, em especial a minha querida mãe, Dona Maisnede, que eu também estou com saudade, e que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por esses momentos, pela oportunidade de refletir sobre tudo isso que conversamos
Agradecer, Senhor, principalmente por nossas vidas, por nossas famílias, pela paz, pelo amor, pela luz, pelo amparo que nos é dado. Ó Senhor, muito obrigado pelo tanto que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela paz, pela luz, pela família, pelo Centro Espírita que frequentamos, por conhecermos a doutrina espírita. Obrigado pelo amparo dos espíritos amigos, nossos anjos da guarda, os dirigentes das nossas casas, que nossas casas sejam fortalecidas, que sejam amparadas, envolvidas e que possamos dar prosseguimento nessa tarefa de esclarecimento e de amparo a todos aqueles que precisam. Abençoa, Senhor, mais uma vez, todas as famílias aqui representadas. Abençoa toda a humanidade que passa por momentos difíceis e que precisa de Ti, mas sabemos que está sempre conosco. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja hoje, agora e sempre. Graças a Deus.